Era uma vez, em uma cidade tranquila, uma loja de antiguidades que passava despercebida pelos moradores. Entulhada de objetos esquecidos, a loja era gerida por Dona Elvira, uma senhora de aparência peculiar, com olhos que pareciam saber mais do que deviam. Entre as prateleiras empoeiradas, havia uma seção com bonecas, cada uma mais estranha que a outra. No entanto, uma boneca em particular chamava a atenção, uma boneca de porcelana com um rosto angelical, mas um sorriso que parecia um tanto macabro. Certa manhã, uma jovem chamada Camila, em busca de algo para enfeitar seu novo apartamento, decidiu entrar na loja. Ao passar pelas prateleiras, o olhar de Camila foi imediatamente atraído pela boneca de sorriso inquietante. Embora sentisse um arrepio ao tocar a boneca, algo a impulsionou a comprá-la. Dona Elvira sorriu, como se já soubesse da escolha de Camila e, com um aceno enigmático, embrulhou a boneca em papel pardo. Ao chegar em casa, Camila colocou a boneca em uma prateleira na sala, logo se esquecendo de sua presença. No entanto, a partir daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos na casa mudavam de lugar sem motivo aparente, e pequenos ruídos vindos da sala à noite tornavam-se comuns. Camila tentava se convencer de que era apenas sua imaginação fértil, mas uma inquietação começou a tomar conta de seu coração. Certa noite, após um dia estressante no trabalho, Camila decidiu ir para a cama mais cedo. Ao fechar os olhos, um som baixo e estridente a acordou. Era como se alguém estivesse sussurrando seu nome. Ajoelhando-se na cama, ela escutou com mais atenção e percebeu que vinha da sala. Com o coração acelerado, ela decidiu investigar. Ao entrar na sala à noite, a luz da lua iluminava a boneca, que parecia sorrir ainda mais intensamente do que antes. O ar estava pesado, como se a boneca estivesse viva de alguma forma. Nos dias seguintes, Camila começou a encontrar fotografias antigas da boneca em sites de antiguidades e história. Descobriu que a boneca tinha pertencido a uma criança chamada Ana, que viverá na cidade muitos anos atrás. Ana, segundo as lendas locais, passou a vida sendo maltratada pelos pais e tinha um forte apego à sua boneca. Após a morte da menina em circunstâncias trágicas, as pessoas começaram a relatar eventos estranhos quando a boneca era mencionada. Camila teve um frio na espinha, mas ela não conseguia se desfazer da boneca. Algo na conexão que sentia impedia de se separar dela. Com o passar do tempo, a influência da boneca começou a tomar conta de Camila. Ela se via em um estado constante de desassossego, mudando seu comportamento e afastando amigos e familiares. Uma noite, sentada no chão da sala, a boneca parou de sorrir. Em um momento de desespero, Camila gritou, exigindo que a boneca a deixasse em paz. Nesse instante, sentiu uma onda de frio e uma risada distante ecoou pela sala, como se a própria boneca tivesse tomado vida. A risada foi seguida pelo som de passos, e, em um ato de desespero, ela decidiu colocar a boneca em uma caixa e guardá-la no porão, acreditando que isso resolveria o problema. Mas a caixa não a protegeu. À noite, Camila começou a sonhar com Ana, a criança que havia sido possuída pela boneca. Nos sonhos, Ana a chamava, cada vez mais intensa, até que, um dia, Camila acordou com a boneca na cama ao seu lado, como se tivesse se movido sozinha. A cada interação, a presença de Ana parecia mais forte e a boneca mais real. O que era apenas um enfeite agora se tornará um projeto de vida. Camila, completamente tomada pela situação, decidiu que precisava investigar mais sobre Ana e os mistérios em torno da boneca. Lentamente, seus olhos começaram a abrir para a verdade terrível que se escondia por trás daquele sorriso. Amigos que a visitavam notavam seu comportamento estranho e preocupado, e ela começou a se isolar ainda mais. A mania de cuidar da boneca se transformou em obsessão. Camila a vestia, penteava os cabelos e até falava com ela como se fosse uma amiga. O vínculo entre as duas se intensificou a um ponto disturbador. Camila tornou-se uma sombra do que era antes, e sua casa se transformou em um santuário para a boneca. Ela parou de ir ao trabalho, de se encontrar com amigos e até de cuidar de si mesma. Com o tempo, os eventos na casa se tornaram mais sombrios. Estrondos durante a madrugada, portas que batiam e a sensação de que alguém a observava tornaram-se comuns. Uma noite,
Enquanto tentava dormir, Camila percebeu que a boneca começava a perder pedaços de porcelana, revelando um material escuro e podre por dentro. A cada pedaço que se quebrava, algo dentro dela se aquecia, como se a boneca estivesse se alimentando de sua própria essência. Foi então que Camila, em um acesso de lucidez, percebeu que precisava se libertar daquele ciclo. Em um último esforço, decidiu fazer uma fogueira em seu quintal e queimar a boneca, acreditando que isso a libertaria. Com a boneca nas mãos, ela hesitou ao pensar na dor que Ana havia sofrido. Em vez de queimar, decidiu levá-la de volta à loja de Dona Elvira, para que a senhora cuidasse dela de maneira adequada. Ao chegar lá, no entanto, percebeu que a loja havia desaparecido, o espaço estava vazio, como se nunca tivesse existido. Desesperada, Camila voltou para casa, onde o ambiente parecia mais pesado do que nunca. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ela teve um último sonho com Ana, mas, agora, a garota não estava mais sorrindo, seu olhar era de desespero e dor. O que Camila não percebeu naquele momento, porém, era que Ana não estava sozinha, a boneca também estava ali, mais viva do que nunca, aguardando seu momento. O ciclo começou a se repetir, e o sorriso macabro da boneca voltou a brilhar. Camila, ciente de que não conseguiria escapar da sombra que a boneca lançava sobre sua vida, ficou presa em um pesadelo sem fim. Em algum lugar, a loja de Dona Elvira ainda jazia, aguardando o próximo cliente que cruzaria suas portas, atraído pelo sorriso da boneca do mal. Em uma pequena cidade, havia uma tradição peculiar que passava de geração em geração, o uso de bonecas de porcelana como símbolos de proteção para recém-nascidos. As famílias costumavam manter uma boneca, chamada de boneca do legado, acreditando que ela guardava os bebês de espíritos malignos. Porém, a origem dessa tradição era obscura e poucos conheciam a história verdadeira. Ana, uma jovem recém-casada, estava esperando seu primeiro filho e, entusiasmada com a chegada da criança, decidiu visitar a antiga casa de sua avó, onde sabia que a boneca do legado estava guardada. Ao chegar à casa, sentiu uma energia estranha, uma sensação de desconforto. Mesmo assim, sua avó ficou muito feliz em ver a neta e acolheu-a calorosamente, mesmo que algumas histórias sobre a boneca tivessem passado apenas em murmúrios. Dona Rita, a avó de Ana, revelou a ela que a boneca havia pertencido a uma antiga antecessora da família, que fora amaldiçoada por um espírito vingativo. Segundo a história, a boneca deveria ser mantida em um altar para dar proteção, mas a verdadeira proteção que ela oferecia era questionável. Certa de que a boneca traria sorte à sua gravidez, Ana decidiu levá-la para casa, ignorando os avisos da avó sobre os perigos que a envolviam. Nas semanas seguidas, Ana começou a notar coisas estranhas. À medida que o bebê se aproximava da data de nascimento, a boneca parecia mudar de lugar sozinha. Às vezes, lhe era difícil explicar como a boneca aparecia no berço, com seus olhos escuros encarando de forma inquietante. Mas Ana atribuía isso ao estresse da gravidez e decidiu ignorar os sinais. Porém, a inquietação começou a afetá-la. Ela teve pesadelos recorrentes com a boneca, onde a via observando em silêncio enquanto sussurrava segredos obscuros. Um dia, ao olhar atentamente para o rosto da boneca, Ana percebeu que algo estava errado. A expressão antes serena havia se transformado em um semblante de raiva e dor. À medida que o dia do parto se aproximava, a atmosfera na casa tornava-se cada vez mais pesada, e a boneca parecia mais viva do que nunca. Na noite anterior ao parto, Ana acordou com gritos estridentes vindo do quarto do bebê. Assustada, ela correu para o berço, mas ao chegar lá, encontrou a boneca sentada ao lado da cama, com um sorriso grotesco nos lábios. O berço estava vazio, e um frio cortante tomou conta da sala. Ana olhou ao redor e sentiu uma presença estranha, como se estivesse sendo vigiada. Sentindo-se afogada pelo medo, decidiu confrontar a boneca. "Por que você está fazendo isso?", perguntou Ana, a voz tremendo. Para sua surpresa, a boneca respondeu com uma voz suave, mas ameaçadora: "Eu sou a guardiã, e você não deve ter medo. Mas sua criança é especial, e eu farei o que for preciso para protegê-la."
Com essas palavras, a boneca começou a se mover sozinha, seus bracinhos se estendendo em direção a Ana, como se quisesse tocá-la. Desesperada, Ana ofereceu a boneca de volta à sua avó, mas ao chegar na casa de Dona Rita, percebeu que tudo estava desmoronando. A avó estava caída no chão, quase sem vida, e a boneca já não estava mais presa ao seu legado. Em um último fio de esperança, Ana encostou a boneca no colo da avó, mas foi tarde demais. A boneca brilhou em um tom escuro e começou a emitir uma risada grotesca que reverberava pelas paredes. Dona Rita, em um suspiro, falou: "Você não podia salvá-la, ela já tinha escolhido seu próximo anfitrião." A boneca agora pousava nos braços de Ana, e uma energia perversa parecia conectá-las. A jovem, em um momento de desespero, decidiu que precisava acabar com isso de uma vez por todas. Com a boneca nas mãos, correu para o quintal e fez uma fogueira, determinada a incinerá-la. Mas, ao acender o fogo, a boneca começou a brilhar intensamente, e Ana viu a imagem de sua avó, que agora dançava em meio às chamas. Nesse momento, Ana entendeu a verdade terrível: a boneca não era apenas um objeto, mas sim um recipiente de almas, uma entidade que havia se alimentado da dor e das tristezas de todas as mulheres da linhagem, perpetuando um ciclo de terror. Em um último ato de coragem, Ana gritou: "Eu não sou mais parte disso", e lançou a boneca nas chamas. As chamas consumiram a boneca em poucos segundos, e a casa foi preenchida por um silêncio absoluto. Dona Rita, embora já tenha seu último suspiro, parecia finalmente em paz. Ana sentiu um peso saindo de seus ombros, mas algo dentro dela sabia que o legado da boneca estava profundamente enraizado em sua história. Após aquele dia, embora seu filho nascesse saudável e feliz, uma parte dela sempre carregaria a sombra da boneca, lembrando-a que, às vezes, as histórias de família não são apenas de proteção, mas também de avisos e avisos que devem ser ouvidos. E assim, Ana viveu sua vida, mas sempre com um olhar atento e cauteloso em cada boneca que cruzava seu caminho, ciente de que algumas tradições carregam mais do que simples recordações, elas contêm segredos capazes de atravessar o tempo e a escuridão. Era uma noite tranquila na pequena cidade de Alvorada, onde os moradores acreditavam que lendas eram apenas histórias para as crianças não saírem à noite. Contudo, o que não sabiam era que essa tranquilidade poderia ser quebrada por algo que estava bem próximo, espreitando nas sombras. Larissa, uma menina de 12 anos, vivia com sua mãe, mas sempre sentia falta da presença calorosa e reconfortante da avó, que havia falecido há alguns meses. O que Larissa mais prezava era a coleção de bonecas que sua avó havia feito com tanto carinho. Cada uma delas tinha uma história, mas a que mais chamava sua atenção era uma boneca de pano que usava um vestido florido, bordado à mão. Certa noite, ao convidar sua amiga de escola, Júlia, para dormir em sua casa, Larissa decidiu mostrar as bonecas. Júlia, que sempre se mostrará um pouco cética em relação a histórias de terror e assombrações, observou a boneca de pano com especial curiosidade. Quando Larissa a pegou, uma sensação estranha percorreu seu corpo, como se a boneca estivesse viva por trás dos olhos bordados. "A melhor boneca do mundo! Minha avó fez ela para mim", disse Larissa com um sorriso, enquanto Júlia a encarava, um pouco hesitante. Mas assim que a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar no céu escuro, algo nas sombras da casa mudou. Júlia estava encolhida em sua cama, ouvindo as histórias que Larissa compartilhava sobre sua avó e as bonecas. De repente, um som suave, como sussurros distantes, começou a ecoar pelo quarto. "Você ouviu isso?" Júlia perguntou, a voz tremendo de medo e excitação. Larissa olhou para sua amiga, mas não conseguiu ouvir os sussurros. Se algo dentro de si a fazia acreditar que as bonecas poderiam trazer outra coisa de sua avó, um amor ou um remorso que ainda existia no plano espiritual. Enquanto as duas meninas tentavam dormir, Júlia virou-se para olhar a boneca, que estava sentada na cadeira perto da janela. Nesse momento, sentiu que a boneca a estava observando. Um frio intenso percorreu sua espinha. Era como se a boneca estivesse chamando por ela. "Larissa, pode colocar a boneca em outro lugar?" "Eu não estou me sentindo bem", pediu Júlia, mas em um impulso repentino de proteção, Larissa respondeu,
Ela nunca fez mal a ninguém, Júlia. Vamos tentar relaxar. Mas o que Larissa não sabia era que, durante a noite, Júlia começaria a ter pesadelos com a boneca, cuja presença parecia se intensificar a cada respiração. Em noites seguintes, depois que Júlia voltou para casa, ela começou a perceber mudanças estranhas. Estrondos e sussurros à noite a mantinham acordada, enquanto a boneca em sua casa, idêntica à de Larissa, parecia mudar de lugar sozinha. Quando finalmente foi visitar Larissa novamente, os pesadelos se tornaram insuportáveis. Ela pediu que a amiga parasse de falar sobre a boneca, mas a curiosidade de Larissa apenas aumentava. Mal sabia ela que aquela curiosidade estava traindo algo sombrio que escapava da compreensão mortal. Com o passar dos dias, Júlia decidiu que não poderia mais suportar a realidade das bonecas. Com uma coragem que vinha da necessidade de proteger a si mesma, ela contou a Larissa sobre os fenômenos que estavam ocorrendo em sua casa. Larissa, chocada e confusa, insistiu em que se tratava apenas de sua imaginação. Contudo, uma parte dela sabia que a boneca de pano carregava algo mais, uma vibração que passava além do material. Elas então decidiram desvendar o que estava realmente acontecendo. As meninas foram atrás de respostas e buscaram na comunidade informações sobre a avó de Larissa. Descobriram que, nos últimos meses de vida, ela havia se envolvido em práticas estranhas envolvendo bonecas e que muitos acreditavam que ela tinha feito um pacto de proteção com as criaturas do outro lado. Com essa revelação, o terror se instalou. Foram até o porão da avó, onde encontraram uma caixa velha, cheia de anotações e bonecas. O que estava escondido ali, no entanto, era um ritual para trazer à vida os sentimentos mais profundos de dor e amor, em troca de algo mais sombrio. Quando Larissa olhou para sua boneca de pano, percebeu que ela não era apenas um objeto de carinho, mas também um recipiente de um espírito inquieto, possuindo uma conexão direta com a avó, que havia se sacrificado para proteger suas netas. A noite de terror que se aproximava parecia inevitável, com a boneca sendo o catalisador de tudo. As meninas então decidiram que precisavam se livrar da boneca de pano, mas sabiam que se não o fizessem corretamente, poderiam libertar forças muito mais sombrias. Ao amanhecer, Larissa colocou a boneca em uma caixa e aninhou-a com suas lembranças e as anotações. O que aconteceu naquelas últimas noites foi apenas o fim de um capítulo, e enquanto elas se preparavam para se despedir, uma brisa gelada soprou, e sussurros se intensificaram, causando arrepios em suas peles. Sabendo que suas vidas nunca estariam completamente livres das memórias da avó, se distanciaram do que antes fora um símbolo de amor e refúgio. O pavor, agora mais que visível, se tornava uma parte delas, enquanto deixavam para trás a boneca, enterrando-a no passado que não poderia ser esquecido. Em uma cidade tranquila, onde os dias se arrastavam e a rotina era marcada por risos infantis e o barulho dos pássaros, havia uma loja de antiguidades esquecida no canto de uma rua pouco movimentada. A loja, chamada Memórias do Passado, era um lugar onde visitantes curiosos podiam encontrar objetos de um tempo distante, mas poucos se aventuravam a entrar. Era um universo de poeira, segredos e objetos estranhos, onde uma boneca de pano, esquecida em uma prateleira empoeirada, chamava a atenção de uma menina 12 anos, que sempre passava em frente à loja voltando da escola. A boneca tinha um aspecto curioso. Seus cabelos eram feitos de fios de lã emaranhados, e seu vestido, embora desgastado pelo tempo, era belamente bordado. Algo em seu olhar profundo e enigmático fascinou a menina, que decidiu entrar na loja para perguntar sobre a boneca ao vendedor, um homem de olhar cansado e maneiras estranhas. Ele olhou para a menina e disse com um sorriso forçado: "Ah, essa boneca é especial. Muitos acreditam que ela tem vida própria de alguma forma." Intrigada, mas um pouco receosa, a menina pediu para levá-la para casa. Naquela noite, enquanto a lua brilhava intensamente, a garota colocou a boneca de pano sobre sua cama, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Dias se passaram, e a boneca tornou-se a companheira inseparável da jovem. Mas, aos poucos, coisas estranhas começaram a acontecer. A menina sentia que a atmosfera em sua casa estava mudando. Sons estrondosos ecoavam à noite, e ela sonhava com imagens sombrias, onde a boneca a observava com um olhar vazio. Sua avó,
que vivia com ela, começou a notar a mudança de comportamento da neta, que estava cada vez mais isolada e angustiada. Preocupada, a avó decidiu investigar a história da boneca. Ao folhear um velho diário que havia pertencido à sua mãe, descobriu uma menção a uma boneca de pano que havia sido dada à sua própria mãe, muito antes de a garota nascer. A história disse que a boneca pertencia a uma menina que desapareceu na mesma cidade décadas atrás. Diziam que a boneca carregava a energia da criança e que se a criança que a possuísse se apegasse a ela, poderia sofrer a mesma sorte. A avó se alarmou, pressentindo que algo sombrio estava acontecendo na casa. Uma noite, a avó decidiu confrontar a boneca. Com coragem, ela entrou no quarto da neta e encontrou a boneca olhando fixamente para ela, como se estivesse esperando. A avó sussurrou palavras de proteção, tentando afastar a influência negativa. Nesse momento, a menina despertou e viu a avó em pé ao lado da cama. Desesperada, ela gritou: "Não tira a boneca de mim! Ela é minha amiga!" A avó percebeu que a ligação entre a garota e a boneca era mais profunda do que ela imaginava, quase como um vínculo sobrenatural que a mantinha presa. A avó, em um ato desesperado, decidiu levar a boneca para o porão, um lugar empoeirado e escuro, onde ela acreditava que poderia se livrar do objeto amaldiçoado. Mas a boneca, em um ato surpreendente, pareceu se mover, deslizando para fora das mãos da avó e multiplicando sua presença em um movimento rápido e fluido, criando uma sensação de pânico. A atmosfera na casa tornou-se pesada, e os gritos estrondosos da menina ecoaram enquanto ela tentava alcançar a boneca, como se estivesse em um transe. Na manhã seguinte, a avó decidiu buscar a ajuda de um especialista em antiguidades que tinha fama de saber lidar com objetos amaldiçoados. A especialista, uma mulher de feições místicas e conhecimento profundo sobre histórias obscuras, ouviu a avó com atenção e prometeu ajudá-la. Ela pediu para ver a boneca e, ao examiná-la, notou que havia uma história mais sombria por trás daquele objeto. A boneca é um canal, a especialista explicou. Ela retém a alma de uma criança triste e a deseja recuperar. Se não resolvermos isso logo, a corrente do passado poderá se repetir. Decidida a salvar a neta, a avó seguiu as instruções da especialista para realizar um ritual de libertação. No entanto, quando começaram a festa no porão, a atmosfera foi de transformação. E ficou evidente que a boneca não estava disposta a desistir de sua nova amiga facilmente. Janelas se abriram abruptamente, e sussurros sombrios preencheram o ar. A boneca ganhou vida por um momento, suas feições distorcidas revelando uma expressão de raiva e desespero. Ao mesmo tempo, a menina começou a chorar, balançando a cabeça em negação enquanto a conexão entre elas parecia tensionar. Com lágrimas nos olhos, a avó começou a entoar palavras de amor, prometendo que sua neta sempre seria amada e cuidada. A boneca, diante de tanta compaixão, hesitou, e por um breve instante, a sala ficou em silêncio. As crianças que tinham desaparecido há muitos anos pareciam aparecer, envoltas em sombras, tentando agarrar a boneca, ansiosas para um retorno ao mundo que tinham deixado. Mas a avó continuou sua invocação, lutando para purificar a boneca com amor e proteção. Finalmente, ao término do ritual, um brilho ofuscante tomou conta do porão, e a boneca caiu ao chão, inerte e sem vida. A menina desabou em lágrimas, finalmente libertada de sua influência sombria. A avó pegou a boneca, agora sem alma, e a guardou em uma caixa, selando-a em um local seguro onde nunca mais poderia causar dor. A partir desse dia, a casa foi preenchida de amor e paz novamente. Embora as memórias da boneca de pano se tornassem uma parte do passado, tanto a avó quanto a menina sabiam que elas haviam enfrentado algo que poderia ter destruído suas vidas. Com os dias passando, aprenderam a valorizar o vínculo que tinham e a compreender que, mesmo em um mundo repleto de objetos encantadores, as verdadeiras conexões são aquelas que se plantam em amor e confiança. E assim, em sua nova vida, a menina fez questão de nunca mais permitir que um simples objeto carregasse tanto poder sobre sua felicidade. Marina e João eram um jovem casal que acabará de se mudar para uma casa em um bairro tranquilo, na periferia de uma cidade pequena.
Estavam felizes por finalmente conseguirem comprar seu primeiro imóvel, apesar de ser uma casa antiga, com algumas reformas ainda por fazer. O preço era irresistível, e o bairro parecia seguro e pacato, perfeito para começar uma vida a dois. A única coisa que incomodava Marina era a casa ao lado. Uma construção velha e desgastada, com as janelas sempre fechadas, mesmo nos dias mais quentes. Parecia abandonada, mas havia sinais de vida, luzes que acendiam de vez em quando à noite, às vezes, o som de portas batendo. Ninguém do bairro parecia saber muito sobre os moradores, apenas que havia uma senhora muito idosa que morava lá, mas que não era vista há anos. Certo dia, enquanto limpava o quintal, Marina viu algo incomum. Atrás da casa vizinha, entre as árvores e arbustos, havia uma pequena casinha de bonecas, feita de madeira, desgastada pelo tempo. Intrigada, ela se aproximou e espiou por uma das janelas empoeiradas. Dentro da casinha, havia diversas bonecas de porcelana, todas de diferentes tamanhos e estilos. Algumas tinham o rosto rachado, outras com as roupas sujas e desbotadas, mas todas estavam em pé, perfeitamente alinhadas, olhando para a janela por onde ela espiava. Naquela noite, enquanto jantavam, Marina comentou com João sobre as bonecas. Ele deu de ombros, achando que eram apenas brinquedos antigos que a velha senhora deixará ali, esquecidos com o tempo. Contudo, para Marina, havia algo perturbador naquelas bonecas. Ela sentia que elas não deviam estar lá, como se algo naquela casinha escondesse um segredo. Alguns dias depois, ao voltarem do trabalho, Marina encontrou um envelope sem remetente na porta da casa. Dentro, havia um convite simples, escrito à mão: "Venha tomar chá comigo. Amanhã, às 17 horas. O convite era assinado apenas como Dona Cecília, provavelmente a idosa que vivia na casa ao lado. Apesar da sensação de desconforto, Marina decidiu ir. Estava curiosa e achava educado conhecer a vizinha, mesmo que não houvesse a menor interação até então. No dia seguinte, às 17 horas em ponto, Marina foi até a casa vizinha. Bateu na porta de madeira gasta e, para sua surpresa, foi recebida por uma senhora magra, de cabelos grisalhos e olhar distante. Dona Cecília a convidou a entrar sem dizer uma palavra. A casa era escura e cheirava a mofo, com móveis antigos e cortinas pesadas que bloqueavam a luz do sol. Enquanto Dona Cecília preparava o chá na cozinha, Marina olhava ao redor. Foi então que viu, na sala, mais bonecas de porcelana. Havia pelo menos 20 delas, espalhadas pelas prateleiras e pelo chão, todas encarando a entrada da sala, com seus olhos vidrados e rostos imaculadamente detalhados. O estômago de Marina embrulhou. Algo naquelas bonecas a fazia sentir uma presença opressiva. "Bonitas, não são?" disse Dona Cecília, aparecendo atrás dela sem fazer barulho, o que fez Marina dar um leve sobressalto. "Elas me fazem companhia." Tentando disfarçar o desconforto, Marina sorriu nervosamente e se sentou à mesa para o chá. A conversa foi estranha, com a velha senhora falando pouco, apenas observando Marina com um olhar fixo e inquietante. Quando terminou, Marina se despediu rapidamente, mal podendo esperar para sair daquela casa. Mas antes que pudesse cruzar a porta, Dona Cecília segurou seu braço com uma força surpreendente para alguém tão frágil. "Elas gostam de você, sabe?" murmurou, com um sorriso estranho no rosto. Marina congelou por um segundo, sem saber o que responder. "Volte sempre." Marina saiu rapidamente, tentando afastar o medo crescente que apertava seu peito. Contou a João sobre o chá, e ele riu, dizendo que era apenas uma senhora solitária. Mas Marina não conseguia esquecer o jeito como Dona Cecília falará das bonecas. "Elas gostam de você." O que aquilo significava? Nas semanas seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Marina começou a ouvir sussurros durante a noite, como se alguém estivesse no quarto com ela. Às vezes, acordava com a sensação de que estava sendo observada, mas João sempre dizia que era apenas impressão. O pior, porém, veio quando, numa manhã, ao abrir a janela do quarto, Marina encontrou algo que a fez tremer. No parapeito da janela, perfeitamente posicionada, estava uma das bonecas da casa de Dona Cecília. Era uma boneca pequena, de porcelana, com um vestido branco e olhos de vidro azuis.
Ela tinha a mesma expressão fria e distante que Marina se lembrava das bonecas na casa ao lado. Mas como aquela boneca chegou ali? Ela não podia estar na sua casa. Tentando se acalmar, Marina levou a boneca até a casa de Dona Cecília. Bateu várias vezes na porta, mas ninguém atendeu. A casa estava silenciosa, como se estivesse vazia há muito tempo. Confusa e assustada, ela deixou a boneca no batente e voltou para casa. Naquela noite, as coisas pioraram. Marina acordou no meio da madrugada, com uma sensação sufocante. Seu quarto estava extremamente frio, e o sussurro que ouvirá nas outras noites agora era mais claro, como se estivesse ao lado de sua cama. Quando se virou lentamente, viu, na escuridão, várias figuras pequenas. Eram bonecas. Bonecas de porcelana espalhadas pelo quarto, em pé, olhando diretamente para ela. Seus olhos de vidro brilhavam fracamente na luz da lua que entrava pela janela. O coração de Marina disparou. Ela gritou por João, mas ele parecia estar em um sono profundo, inalcançável. Quando tentou se mover, sentiu algo gelado em sua perna. Ao olhar, viu que uma das bonecas estava segurando-a. Petrificada de medo, ela lutou para se mover, mas as bonecas pareciam se aproximar, uma a uma, subindo lentamente em sua cama. Foi então que, com todas as suas forças, ela conseguiu gritar. João acordou, acendeu a luz. Para seu horror, o quarto estava vazio. Não havia bonecas. Mas o ar ainda estava gelado, e Marina sabia que o que vira não era um sonho. No dia seguinte, eles decidiram sair da casa. No entanto, antes de partir, Marina olhou pela última vez para a casa de Dona Cecília. Pela primeira vez em meses, a porta estava aberta, revelando uma casa vazia e empoeirada. Não havia sinais da velha senhora. Apenas as bonecas, todas alinhadas, olhando para fora, esperando por sua próxima visita. Marina e João mudarão-se no mesmo dia. O medo de Marina era tão visceral que ela não conseguiu mais passar uma noite naquela casa. Eles alugaram um pequeno apartamento temporário na cidade vizinha, enquanto procuravam uma nova casa. O alívio de sair daquele lugar, no entanto, não foi imediato. Mesmo longe, Marina ainda sentia um peso estranho no peito, como se algo estivesse sempre à espreita. Alguns dias depois da mudança, Marina teve um sonho. No sonho, ela estava de volta à casa antiga, em pé diante da porta da casa de Dona Cecília. Sentia-se compelida a entrar. O chão rangia sob seus pés enquanto caminhava pelo corredor escuro, e as bonecas nas prateleiras a seguiam com seus olhares de vidro. Ela chegou até a sala, onde Dona Cecília estava sentada, de costas para ela, costurando algo que Marina não conseguia ver direito. A velha senhora começou a falar sem se virar. Você não pode fugir delas para sempre. Elas sempre voltam. Marina tentou se mover, mas seus pés estavam grudados no chão. O som da agulha atravessando o tecido era perturbador, e o cheiro de mofo e podridão preenchia o ar. Ela acordou de repente, ofegante, sentindo que o sonho era um aviso. No dia seguinte, intrigada e assustada com o sonho, Marina decidiu voltar à antiga casa para investigar. Não contou nada a João, pois sabia que ele não acreditaria. Quando chegou à vizinhança, percebeu que a casa de Dona Cecília estava completamente diferente. As janelas, antes sempre fechadas, agora estavam abertas, e a porta da frente estava entreaberta, balançando suavemente com o vento. Tentando reunir coragem, Marina se aproximou. Ao empurrar a porta, entrou em uma casa silenciosa, ainda mais deserta e empoeirada do que antes. O cheiro de abandono era forte, como se ninguém tivesse estado lá por anos. As bonecas que antes estavam espalhadas pela sala não estavam mais ali. O lugar parecia vazio, sem qualquer sinal de vida. No entanto, algo a fez parar no meio da sala, uma carta, presa com fita em uma das paredes desbotadas. Com as mãos trêmulas, Marina arrancou a carta e leu. Elas precisam de uma nova dona. Não fuja. Você será a próxima. O sangue de Marina gelou. A caligrafia era a mesma do convite que havia recebido semanas antes. Em pânico, ela saiu da casa correndo, mas o horror estava apenas começando.
Nos dias seguintes, Marina começou a investigar a história da casa de Dona Cecília. Com a ajuda de um velho jornal local, encontrou algo perturbador. Há muitos anos, a casa havia pertencido a uma mulher chamada Maria Cecília Lopes. Ela era famosa por sua habilidade em confeccionar bonecas de porcelana, vendendo suas criações para pessoas de toda a cidade. As bonecas eram muito procuradas por seu realismo e beleza impecável. Porém, algo terrível aconteceu. Em um inverno rigoroso, os vizinhos pararam de ver Maria Cecília. Após semanas de silêncio, a polícia foi chamada e descobriu que a mulher havia morrido misteriosamente dentro de sua casa. No entanto, o que mais chamou a atenção das autoridades na época foi que a sala da casa estava cheia de bonecas. Elas estavam dispostas de forma bizarra, sentadas ao redor do corpo, como se estivessem observando a morte da mulher. O caso foi abafado, tratado como um acidente. Mas Marina descobriu outro detalhe: todas as pessoas que, de alguma forma, se envolveram com as bonecas de Maria Cecília também desapareceram. Era como se as bonecas exigissem novas companhias, novos corpos. Cada vez mais aterrorizada, Marina começou a ligar os pontos. As bonecas que viu, a presença opressiva na casa, os sussurros e agora a carta deixada para ela, tudo indicava que Dona Cecília, ou quem quer que fosse, havia se tornado parte daquele ciclo macabro, e agora ela era a próxima vítima. Marina tentou ignorar os acontecimentos, mas as coisas começaram a sair de controle. Mesmo no novo apartamento, ela começou a notar pequenos objetos mudando de lugar. Certa manhã, ao acordar, encontrou uma boneca pequena no canto da sala. Era idêntica àquela que havia visto na janela da sua antiga casa. João, sempre cético, não se lembrava de tê-la visto antes, mas Marina sabia, as bonecas estavam voltando. O medo se instalou de vez quando, numa noite, ela acordou no meio da madrugada e ouviu um sussurro conhecido. Ao acender a luz, o quarto estava cheio de bonecas, pequenas, médias, grandes, todas paradas ao redor da cama. Seus olhos de vidro brilhavam na escuridão. Dessa vez, ela não conseguia gritar. Algo segurava sua voz, um medo paralisante que parecia drenar toda a sua energia. Sentiu um peso sobre seu peito, como se algo invisível estivesse se aproximando. E foi então que Marina percebeu: não era só a casa antiga que estava amaldiçoada. Era ela. Desesperada, Marina procurou ajuda, mas ninguém parecia acreditar nela. João, achando que ela estava mentalmente exausta, sugeriu terapia. No entanto, quanto mais tentava explicar o que estava acontecendo, mais as pessoas a viam como alguém perturbada. As bonecas, por sua vez, continuavam a aparecer. Uma noite, Marina decidiu queimar todas as que encontrasse. Reuniu-as em um barril no quintal e ateou fogo. As chamas iluminaram a noite, e ela sentiu um breve alívio ao ver os rostos de porcelana se desintegrando. Mas o alívio foi temporário. Na manhã seguinte, quando acordou, as bonecas estavam de volta, intactas, espalhadas por todos os cômodos. Marina estava presa, e agora ela sabia. Não havia como escapar delas. As bonecas não eram simples brinquedos. Elas carregavam algo sombrio, algo que Dona Cecília, e talvez outras antes dela, haviam deixado para trás. Naquela mesma semana, Marina desapareceu. João, agora sozinho e sem explicações para o sumiço da esposa, voltou para casa onde tudo começou. As autoridades procuraram por ela em vão. Apenas as bonecas permaneciam ali, nas prateleiras, com seus olhos de vidro fixos, como se esperassem pacientemente pela próxima alma para colecionar.